Olá, veja hoje no TVL Notícias. Manutenção nas escolas e CIs, imóveis antigos e o turismo regional foram alguns dos assuntos tratados na sessão ordinária. A audiência pública debate políticas de proteção aos animais. CCJ analisa 28 proposições. 14 receberam parecer favorável e boa parte das matérias foram encaminhadas para a apreciação da Comissão de Finanças. Hoje é quarta-feira, 13 de março de 2019 e o TVL Notícias está no ar. Tramita aqui na Câmara projeto de lei de autoria do vereador Adriano Pereira para obrigar empresas vencedoras de licitações da Prefeitura ou da Câmara a contratarem um seguro que garanta a execução do contrato. Pela proposta, a empresa seguradora serviria para fiscalizar a prestação do serviço, além de ser responsável financeiramente caso o contrato não seja cumprido. O projeto de lei passa agora pela CCJ. Falando nisso, vamos ver como foram os trabalhos nas comissões permanentes aqui da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou em reunião na tarde desta terça-feira uma série de projetos. Entre as matérias que receberam parecer favorável da CCJ está o projeto de lei que proíbe a fiscalização de trânsito por meio de radares móveis nas vias municipais de Blumenau. Nós tivemos nos últimos 3 anos quase 50 milhões arrecadados com a indústria da multa na nossa cidade e ele fica em alguns lugares, muitas vezes em lugares que são obstruídos por sinalizações, por postes, por algum obstáculo e captam a imagem a 300, 250 metros antes do processo normal que teria que ser, que a lei orgânica permite, que é o artigo 59 da lombada eletrônica. Ou que seja, estão usando o sistema da lombada eletrônica para captar a imagem também através do radar móvel, que é inconstitucional segundo o que nós temos do artigo 59. Por isso eu solicitei para que nós tivéssemos de imediato o cancelamento da indústria da multa na nossa cidade. E deixo aqui um alerta, por que não se usa o radar móvel nas noites, nas madrugadas, aonde temos o maior índice de acidentes e com vítimas fatais? O projeto de lei, também de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, determina a sinalização padrão de velocidade nas vias fiscalizadas com medidor dos tipos móvel ou portátil no município. A proposta recebeu parecer favorável. Eu tenho visto que a sinalização tem sido, em alguns momentos, 30 por hora, 40, 50, 60 e 80. Nós temos que padronizar. Nós temos uma via que é 80 por hora, que é a via expressa. As demais, desculpa a expressão, mas acaba confundindo, é uma bagunça com relação à sinalização e padronização dela é fundamental para que nós tenhamos uma sinalização padronizada. Ou mantemos em todas as nossas vias uma regulação de 60, 50, para que até mesmo aonde vamos ter as nossas lombadas eletrônicas, elas possam viabilizar um controle constante na nossa cidade, que na verdade eu sou favorável que tenhamos aí um processo diferenciado com relação à padronização, para que não deixe os nossos motoristas confusos circulando em toda a cidade com 4 tipos de sinalização, ou que seja de redução de velocidade 30, 40, 50 e 60. Então nós temos que corrigir isso, exceto aí a questão da via expressa, que é 80 por hora. A comissão encaminhou para a análise jurídica da Casa 8 proposições. Uma delas dispõe sobre a circulação de táxis e vans escolares nos corredores de ônibus no município de Blumenau. Precisa fazer um compartilhamento em alguns horários específicos. O táxi, por ser uma concessão, entendo eu que ele deva se utilizar dessa área, que nós teremos mais agilidade ao trânsito e menos veículos. E aí lembrando exatamente da questão específica do município de Blumenau. O Código de Trânsito fala que nós não podemos legislar enquanto município, mas ele também prevê as questões específicas do município e o município de Blumenau, como nós sabemos, nós não temos como ampliar as vias que nós temos como, infelizmente, fazer mais túneis, nós não temos nenhum, só tem um túnel aqui na cidade de Blumenau, então
isso é um custo muito elevado. Então, a alternativa seria fazer com que nós estimulássemos o transporte coletivo de pessoas, que não deixa de ser o transporte de vans escolares, para que nós retirássemos os veículos do centro. Cada van, ela transporta 19 crianças e um motorista, ou seja, cada van são 20 veículos a menos na cidade de Blumenau. Cada táxi gira em torno de 20 a 30 atendimentos durante o dia, ou seja, são de 20 a 30 veículos a menos na cidade de Blumenau. É nisso que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar em mudar conceitos e, óbvio, que se o sistema público de transporte coletivo, através das suas faixas exclusivas, tiver algum tipo de colapso em cima dessa legislação, eu já fiz esse comprometimento de retirada desse projeto, caso isso ocorra. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização também esteve reunida na tarde desta terça-feira. As matérias analisadas, inclusive as que receberam pareceres contrários, seguem o trâmite nas demais comissões. Nós recebemos uma correspondência, inclusive do Badesc, no sentido de que o município recebeu R$326 mil, no sentido de que nós possamos ter a conclusão de uma obra importante na rua Teodoro Passo, no bairro Fidelis. Nós gostaríamos que isso possa, efetivamente, o mais breve possível, também repassarem para a nossa empresa que está realizando esse belíssimo trabalho. Mas, em síntese, também recebemos vários projetos, foram 14 projetos que nós recebemos nesta casa. Algumas que nós precisamos adequar ainda, algumas emendas que os senhores vereadores precisam fazer. Aqui receberam um parecer contrário em função de que o vereador também, como tem o parecer desta casa, da nossa procuradoria, e sentido de pedindo para que possa fazer as suas correções, no sentido dessa forma nós votamos contrário em alguns projetos, mas ele tem tramitação normal. E assim que chegar no plenário, a gente vai verificar se realmente o edil fez essas devidas alterações, porque o projeto tem, com certeza, seu sentido e é importante para a nossa cidade. Secretaria de Promoção da Saúde segue com ações para ampliar o número de pessoas vacinadas contra a febre amarela. Os postos de saúde continuam vacinando durante a semana, mas no sábado agora vai acontecer um mutirão de imunização nos ambulatórios gerais do Garcia Velha, Itopava Central e Fortaleza, que vão estar com as suas salas de vacinação abertas das 9 da manhã às 6 da tarde. Vacina contra a febre amarela é indicada com dose única para pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade. Pessoas com mais de 60 anos, lembrando, devem apresentar prescrição médica para receber essa vacina. E veja a seguir. Manutenção nas escolas e CIs, imóveis antigos e o turismo regional foram alguns dos assuntos tratados na sessão ordinária. Audiência pública debate políticas de proteção aos animais. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Audiência pública aqui na Câmara discute propostas de proteção animal. A Câmara de Vereadores realizou na última terça-feira uma audiência pública onde foram debatidos temas referentes à proteção animal na cidade. A audiência foi proposta por requerimento do vereador Bruno Cunha e aprovada por todos os parlamentares. Nós fizemos uma proposta, na verdade, de nessa noite discutimos esse assunto com toda a sociedade civil, tanto o Poder Legislativo, com a presença de outros colegas vereadores também, o Poder Executivo representado, como os representantes das entidades, de faculdade e dos mais diversos poderes. O nosso objetivo é que a gente consiga reunir esforços para a criação de uma agenda pública de proteção animal bem clara para todos. Então são várias as reivindicações, as demandas, as dificuldades
vezes obstáculos também de administração pública acerca desse assunto, mas a gente acredita que unindo todos para a gente construir coletivamente, nós somos mais fortes. E o objetivo é que a gente possa ter avanços significativos a partir dessa audiência pública. Estavam presentes na audiência pública representantes da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde do CEPREAD, além de ONGs de proteção animal e protetores independentes. Para a Lana, que é voluntária da ONG Sítio Dona Lúcia, a sociedade precisa se conscientizar mais sobre o assunto. Essa questão da não educação, de é lindo quando filhote tá velhinho, eles querem mandar para o sítio, abandono na rua, como se o animal tivesse prazo de validade. Então eu acho assim, que conscientização vem educação, escola. Então assim, além de, e assim, não, como é que eu posso dizer, educação também, eu vi um animal abandonado, denuncie se você viu que um abandonou, meu vizinho está maltratando, faça a denúncia, não seja conivente com esse tipo de coisa, porque essas pessoas ainda acham que nós do sítio, ou o próprio CEPREAD, tem que dar conta desses animais que as pessoas não querem mais por irresponsabilidade. Outro objetivo da audiência foi discutir o modelo e funcionamento do Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos, o CEPREAD, a fiscalização e aplicação de multas por maus tratos e abandono. Mais uma vez, ressaltando a importância da conscientização de cada pessoa a respeito dos animais. Estamos implantando, além da lei que já existe, agora vamos implementar o cumprimento das infrações, notificações e multas, para que realmente a gente possa punir os cidadãos tutores que fazem o maltrato. Também estamos com a proposição da chipagem, realmente, dos animais apreendidos, dos animais resgatados, melhor falando, para que a gente definitivamente possa identificar o tutor e fazer com que ele seja responsabilizado pelos maus tratos ou por outra atitude que não é conveniente ao animal. Parlamentares acompanharam, ouviram as demandas e solicitações e também explanaram suas ideias. Vereador Marcos da Rosa destacou a importância da sociedade estar mais envolvida nas causas animais. Os grandes temas da nossa sociedade, eles só serão de fato resolvidos, digamos, quando há uma questão a ser resolvida, quando houver o empenho da sociedade, o envolvimento da sociedade. E a causa animal é uma causa da sociedade. O controle populacional dos animais, por exemplo, é uma questão de saúde pública. Nós não estamos alheios a isso. Nós precisamos conviver em harmonia também com os animais. E nada melhor do que a Câmara de Vereadores, que representa a população, se reunir para debater o assunto. Vereador Becker lembrou do projeto que ajuda as pessoas a conseguir os remédios para seus animais. Eu sou um criador do projeto de lei, que o Blumenau tem a farmácia solidária veterinária, para atender as pessoas mais carentes, que não têm o dinheiro para comprar o remédio para o seu próprio animalzinho. Mediante a receita veterinária, lá na farmácia solidária veterinária, nós vamos termos o remédio da farmácia solidária gratuito. Vereador Gilson de Souza falou das principais demandas que, além de relatadas na audiência, são abordadas no dia a dia, como maus tratos. A demanda principalmente é com relação aos maus tratos dos animais, que infelizmente o abandono dos animais nas ruas, onde simplesmente não tem assistência nenhuma. O que nós precisamos, como eu disse, ter realmente o CEPREAD funcionando para recolher esses animais de rua e dar o destino correto a eles, para que sejam cuidados, tratados e encaminhados para doação. Agora, depois de ouvir as demandas e ideias, foram feitos encaminhamentos. E a partir de agora, a sociedade pode esperar pelos resultados. Nós vamos fazer um encaminhamento de tudo isso, vamos compilar isso no nosso gabinete, encaminhar para a questão do Poder Executivo e tentarmos essa construção conjunta aqui das demandas, e dos anseios aqui da proteção animal na nossa cidade. Acompanhe agora os destaques da sessão ordinária aqui da Câmara. No início do grande expediente, o diretor-geral do Centro de Educação Jovens e Adultos, Sérgio Hoffmann, usou o espaço da Tribuna Livre para reivindicar sinalização de área escolar na Rua Engenheiro Paul Werner, em frente ao SEJA. Nos pronunciamentos, o vereador Gilson de Souza voltou a criticar a manutenção do CI Erwin Passel e a situação do ginásio da Escola Francisco Lanzer. O problema, novamente, que foi pela falta de manutenção, que a diretora mesmo relatou que há mais de anos ela reclama das telhas, da forma como foi feito o telhado do CI, que obviamente poderia ter sido resolvido lá atrás e não foi. Com o tempo se deixa, obviamente, o que acontece
chuva e mais chuva, chove dentro, infelizmente, por conta da falta de manutenção. E não é só isso também, nós também falamos sobre a questão de infestação de pombos. Agora eu falei do CI, estou falando agora da Escola Francisco Lanzer, onde simplesmente o ginásio foi interditado porque tem pombos desde o dia 28 de fevereiro, já estamos mais de 10 dias com o ginásio interditado, porque falta sim, por parte da CEMED, a agilidade na contratação de uma empresa que possa eliminar os pombos. Ou seja, quanto tempo mais vai ficar o ginásio do Francisco Lanzer lá no Tribés parado por conta dessa infestação? Ou seja, isso eu estou citando 2 exemplos, um CI e uma escola, mas são vários exemplos nas escolas do nosso município que, infelizmente, por falta de manutenção, e eu vou bater nessa tecla toda vez, eu vou trazer na tribuna, porque ou se faz e se resolve de uma vez por todas os problemas de manutenção na nossa escola com investimento sério, com investimento determinado, ou a coisa vai ficar feia, porque nós vamos ter CI que pode sim fechar por incompetência, por inoperância da manutenção por parte da Secretaria de Educação. O vereador Zeca Bombeiro falou sobre a situação de um casarão tombado pelo patrimônio histórico do município. Falei com o proprietário do casarão, ele disse que ele ganha isenção fiscal do casarão, mas para ele restaurar ou reformar o casarão, ele tem que manter as características originais padrão da residência, porque ela é uma residência em Chamel e ela é tombada pelo patrimônio histórico. Quer dizer, o custo é muito caro, ele não quer mais restaurar a casa como era, até porque para ele não adianta, certo? Ele não quer aquela casa em estilo Chamel ali naquela região e, por sua vez, ele também entende que está atrapalhando o trânsito, certo? Em primeiro lugar, e em segundo lugar, ela está num local inadequado, correto, proprietário. Então, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa junto com a Câmara de Vereadores, junto com a Prefeitura do Blumenau, junto com o prefeito Mário Hildebrand, fazer um projeto municipal que tem que ser tombado as casas de patrimônio histórico em Chamel. Mas aquelas que não esteja atrapalhando o trânsito, aquelas que possam ser recuperadas e aquelas que não vão atravancar o progresso da cidade, Minosso. Como é o caso desta casa do qual eu citei na rua Frederico Enz, esquina com o professor Jacob Nash. Silvio Zimmermann também fez referência à insegurança jurídica em relação aos prédios antigos da cidade. Em outro momento, o vereador destacou a posse do novo cônsul de Luxemburgo e a importância para o estado de Santa Catarina. Blumenau tem que se abrir para o mundo. Eu tive a oportunidade de apresentar aqui um anteprojeto de lei que regulamenta as relações internacionais no âmbito do município, até dos primeiros municípios do Brasil a fazer isso. Eu tenho honra, eu gosto muito de trabalhar nessa área, eu já fui assessor de um ministro do Itamaraty e tenho trazido esses assuntos aqui à tribuna também, para que as pessoas tomem conhecimento. E foi instalado recentemente mais um consulado honorário no estado de Santa Catarina, é o do Luxemburgo. É muito curioso, Luxemburgo é um grão-ducado, é um país muito pequeno, de 500 mil de habitantes, mas que tem forte relação econômica com o estado de Santa Catarina, mas mais do que isso, tem uma relação pessoal. Mais de 5 mil descendentes de luxemburgueses colonizaram o Vale do Itajaí, colonizaram o estado de Santa Catarina, eles estão espalhados por aqui, então é muito legal, muito importante que Luxemburgo faça essa força-tarefa para oferecer cidadania a muitos catarinenses que são descendentes de luxemburgueses, faça também uma força para estreitar as relações econômicas, acadêmicas, culturais com o estado de Santa Catarina. O vereador Ito de Souza comentou sobre as atividades turísticas em Blumenau e região. Estamos alguns meses atrás para que fosse feita a reforma da Maria Fumaça e pegando algumas informações até pelo o fator de implantação de repente aqui no Blumenau da Maria Fumaça. Tem um projeto que uma engenheira ambiental tem aqui no Blumenau, que ela já elaborou. Eu vou sentar com essa engenheira para ver a viabilidade e a possibilidade, que eu acho que o turismo é algo que sempre temos que investir. Lá em Apiúna tem dado certo e aqui no Blumenau tem condições sim de ser implantado e o custo disso é bem baixo. O vereador falou também do torneio amador de veteranos realizado no último domingo na sede do Grêmio Itopavazinha. 8 clubes do amador acima de 40 anos, dia do futebol amador, mais uma vez, todos os anos é feito uma lei que o vereador Léo Quisteres, ao qual lá atrás a gente junto elaboramos, e teve esse ano foi no Grêmio Itopavazinha, foi um grande espetáculo, o Nova Aurora foi o grande campeão e nós podemos rever grandes atletas que fizeram muito no passado e também pedir a que esses atletas se viessem a fazer parte atualmente dos clubes amadores, para que não deixem morrer
a história do amador na nossa cidade. Nas votações, a Câmara rejeitou por 13 votos a 0 o veto do prefeito ao projeto de lei de autoria do vereador Jovino Cardoso Neto, que determina a prioridade na pavimentação de vias públicas onde se localizam estabelecimentos de ensino no município de Blumenau. A matéria será encaminhada ao Executivo para a promulgação. Começa hoje à noite, aqui em Blumenau, a 11ª edição do Festival Brasileiro da Cerveja, considerado o maior evento cervejeiro da América Latina. O festival, que vai até sábado nos setores 1 e 2 do Parque Vila Germânica, conta com 116 cervejarias, com mais de 800 rótulos de cerveja. Paralelamente, acontece a 4ª edição da Feira Brasileira da Cerveja, de hoje até sexta-feira, no setor 3 da Vila. Os ingressos para o festival custam R$ 12,00 hoje e amanhã, R$ 30,00 na sexta e R$ 36,00 no sábado. A programação completa está lá no site do evento. Presença do sol e calor, temperatura em elevação no período da tarde, nessa quarta-feira, e a máxima oscila entre 33 e 35 graus. O calor, associado à alta umidade do ar e também algumas perturbações em níveis baixos da atmosfera, vão favorecer a formação de áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva com trovadas e descargas elétricas no final do dia. Não se descarta também o risco de temporal de forma mais isolada, com rajadas mais intensas de vento e também chuva mais intensa e pontual. Tassiana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVR Notícias. Para mais notícias aqui da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!